Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado, boa noite, igreja. Todos que nos acompanham pelas mídias sociais também. Muito bom tê-los aqui conosco. A graça e a paz esteja com todos nós em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós estamos então iniciando este novo ano, um novo ciclo, e a série Novos Começos tem como finalidade nos mostrar aquilo que com certeza muitos já sabem, porém a falta de prática muitas vezes nos leva a desanimar e desistir. Na semana passada, nós entramos então com esta série e vimos que para que este novo ano seja um ano abençoado nas nossas vidas, nas nossas famílias e principalmente em nossa comunidade de fé, nós precisamos abandonar aquilo que é velho, né? E com certeza vem à sua memória a canção Adeus, Ano Velho, Feliz Ano Novo. Justamente por isso nós precisamos compreender que não somente esse tipo de canção, mas tudo aquilo que nos mostra o poder de Deus nos faz pensar na sua palavra. E na semana então que nós tivemos no domingo próximo passado, nós falamos sobre rendição total. E nesta noite nós vamos ter como título da mensagem Cristo, um novo começo. Abra comigo a sua palavra, por gentileza, no livro de Paulo, do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, apenas o versículo 17. Eu farei a leitura na revista atualizada, mas se você tiver uma outra tradução em sua mão, fique à vontade. E também está sendo projetado aí para facilitar a sua vida e aqueles que estão nos acompanhando em suas casas. E eu já quero fazer um pedido, meu irmão e minha irmã, vocês que aqui estão presentes, e a você que está nos acompanhando, que você, por gentileza, indique, né, a nossa igreja aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus conhecidos, se esta mensagem falar ao seu coração, como tantas outras, de tantos outros homens que passaram por aqui, homens de Deus, você tem uma ferramenta muito útil para que pessoas possam ser alcançadas, vidas, famílias possam ser atingidas pelo poder, né, soberano de Jesus através da ministração da verdade dele. E louvado seja Deus por isso e por sua vida, se você o fizer, nós vamos agradecer. E a palavra do Senhor nos diz assim, em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ou as coisas velhas já passaram. Eis que se fizeram novas. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da autoridade do Senhor e da Tua santa palavra. Amado Espírito Santo, trabalha em nossas vidas, transmitindo e recebendo, ó Deus, esta verdade, esta porção, para que possamos, ó Deus, neste dia que é o dia do Senhor, absorver e colocar em prática na nossa vida diária. Por isso, fala de uma maneira muito especial a cada um de nós, e que nós possamos ter entendimento desta verdade, que transforma, que liberta e que renova o perdido pecador. Sê com a Tua igreja, Senhor, esta está pronta a ouvir a Tua voz, por isso, fala ao nosso coração. Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, uma coisa que nós precisamos ter na nossa mente é que não tem como nós começarmos algo novo
Seja um trabalho, seja um relacionamento, seja no projeto do reino de Deus, sem antes o colocar na nossa vida. Nós precisamos dizer: Senhor, vai à nossa frente, para que eu possa seguir os seus passos. Eu sou imperfeito, a maioria dos irmãos aqui, pecadores e imperfeitos, como todos nós somos, porém, diante da autoridade, da santidade do nosso Deus, quando nós oramos ao Senhor e levamos as nossas petições e agradecimentos a Cristo, o Senhor o leva a seu Pai. Então, o nosso único e verdadeiro intercessor é o Senhor Jesus. Não existe outro na face da terra, a não ser Ele, que pode e faz por todo aquele que o busca de fato e de verdade. Como eu disse, como todos nós somos imperfeitos e pecadores, nós precisamos do Senhor Jesus. Nós precisamos compreender a sua morte, o seu doar vida para aqueles que o buscam de todo o coração. Então Paulo, falando nesta porção, e aqui ele está abrangendo muitas outras coisas, ele está colocando de uma forma muito especial a transformação radical. Quando eu tenho isso e percebo que sou transformado pelo Senhor Jesus, por tudo aquilo que Ele operou na cruz do Calvário, tudo muda na minha vida. A grande questão é assim: nós, carcaça, o estereótipo não muda, mas o que muda? Coração e pensamento. A forma de agir, a forma de se portar, a forma de se posicionar diante de algum fato ou diante de algumas questões da nossa sociedade. Nós, como cristãos, estamos sendo cobrados diariamente. Nós não podemos falar mais A nem B, porque tudo é contra nós, tudo é contra o reino do Senhor. Há sim uma polarização aí, há sim uns debates, que se você puder não entrar é melhor para você. Porém, o que eu e você devemos fazer é buscar na palavra e orar pelas vidas, que muitos estão se perdendo aí fora. Muitos recebem convites de estar conosco e rejeitam. Como nesta manhã nós vimos o Salmo 1, preferem andar, se deter e caminhar com pessoas que não fazem nenhum bem para nós. E justamente por isso, esse texto vai indicar uma nova criação. Porque se alguém está em Cristo. E esse processo de estar no Senhor faz com que eu e você abandonemos muitas coisas. Nós não podemos ficar presos ao velho homem, à velha natureza, porque não tem como algo corrupto entrar num lugar totalmente perfeito. E citando aqui Apocalipse de João, nós vamos entender que no final de tudo, quando nós estivermos diante da autoridade do nosso Supremo Deus, aqueles que vão entrar para a glória, recebendo, seja bem-vindo, eu estava te aguardando, serão transformados os seus corpos e as suas vestes. Por quê? Porque neste novo lugar que está sendo preparado, não entra pecado, não entra imperfeição, não entra podridão. Não tem como, meus amados, não tem como nós querermos ser da mesma forma, com a mesma natureza, sendo que o Senhor está preparando algo sublime para os seus. Infelizmente, nem todos irão morar neste lugar. Aquela máxima que fala, não, todo mundo vai para o céu, desculpa, é mentira. Não tem porquê, meu irmão e minha irmã, todos irem morar com o Senhor. Porque eu e você pagamos um preço, não o preço da cruz, mas eu e vocês todos, aqueles que vivem em outras denominações, estão buscando também o reino. E quando você fala, não, fica à vontade, você pode fazer o que você quiser, você está passando a mão na cabeça de uma forma totalmente equivocada.
passar pano ou passar a mão não leva a pessoa para o céu. Mas quando eu sou confrontado com a verdade, aquele que está em Cristo, está aí no texto, é nova criatura. Então, se você está aqui, ou se você está nos acompanhando aí no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, para que você receba este Senhor e para que você possa morar no novo céu e na nova terra, você precisa nascer de novo. Não tem outra condição. Eu poderia falar qualquer outra coisa, mas eu não posso, porque senão eu vou contra a verdade absoluta da palavra do Senhor. Por isso, estamos vivendo situações e momentos complicadíssimos na nossa vida diária. Estamos vivendo um cenário devastador. Por isso nós precisamos nos apegar à palavra. Por isso, quanto mais você busca, mais você recebe. Quanto menos você busca, menos você recebe. É como você estivesse dentro de uma grande empresa. E mesmo que você comece lá como faxineiro ou faxineira, serviços gerais, conforme você vai crescendo, conforme o seu superior ou o seu supervisor vai te analisando, automaticamente você vai galgando degrau por degrau. E cada vez que você cresce um tanto dentro desta empresa, e aqui eu estou falando de reino de Deus, maiores responsabilidades são colocadas nos nossos ombros. Não tem como fugir disso, meu irmão e minha irmã. Eu gostaria de falar para você, olha igreja, pode continuar vindo, sentando nesses bancos que dá like que está tudo bem, mas não posso. Porque todos nós, eu muito mais que vocês, os meus presbíteros também, a junta diaconal também, mas todo aquele irmão e irmã que se entrega ao poder do Senhor Jesus, também será cobrado. Por isso o apóstolo Paulo sempre orientou, não somente a igreja em Corinto, não somente a igreja dos romanos, ou filipenses, ou dos gálatas, não, mas ele sempre falou aquilo que tocava o seu coração. Por isso, o apóstolo Paulo nos lembra nesta noite, que Cristo Jesus veio para fazer morada na nossa vida. E eu gostaria muito que você o aceitasse nesta noite, como um verdadeiro e único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Eu espero e creio no poder do Espírito Santo nesta noite, que pode fazer isso no nosso meio aqui e aqueles que estão nos acompanhando pelas mídias sociais. Porém, todo aquele que foi e é transformado por Jesus, está aqui, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas, já passaram. Deixa eu te falar uma coisa, não fica aí pensando em 2024. Já era, já está enterrado. Você tem que pensar de hoje para frente. Não adianta você pensar ontem, na semana passada, na virada do ano. Esquece. Está na sua memória e talvez no seu coração. Mas o hoje é importantíssimo você pensar. Amanhã, quando chegar amanhã, e se chegar amanhã para todos nós, e louvado seja Deus que isso aconteça, nós também devemos pensar no amanhã. Pastor, mas eu não posso fazer planos, sonhar, projetar? Não, não é isso que eu estou falando. Você deve planejar, projetar e sonhar no reino de Deus. Isso é legítimo e é muito importante. E a todos que vêm até o Senhor, Ele mesmo diz que não vai jogar fora. Por isso, o apóstolo Paulo diz com certeza que a maior bênção não é ter coisas, não é viver em palácios, não é possuir propriedades ou bens quaisquer que aqui ficará neste lugar. Mas o que eu e você devemos galgar e alcançar é a bênção de morar no novo céu e na nova terra. É a vida eterna. É você deixar de ser a sua natureza pecaminosa,
Porque vamos combinar, se deixar, nós vamos pecar. Mas por que nós não pecamos? Porque nós temos um Deus, a quem nós confessamos como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Justamente por isso nós precisamos entender que o hoje é o presente. E isso nós precisamos entender e observar na palavra do Senhor. Se as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E o que tem sido feito novo na sua vida? Ou melhor, o que tem sido novo ou está sendo novo na sua casa, no seu trabalho, no seu convívio diário? Você já parou para pensar nisso? Como foi o ano passado e como está sendo esses primeiros dias de 2025? Para isso, eu quero chamar a sua atenção, pelo menos, em 3 pontos importantes nesta noite. E o primeiro é a necessidade de um novo começo. Justamente, a necessidade de um novo começo nós podemos encontrar lá no texto sagrado do apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Roma, Romanos 3, 23 e 24, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós só fomos e somos justificados pelo ato salvífico de Cristo Jesus. Todo mundo acha que foi de graça, mas teve um preço. O preço de morte, o preço de cruz, o preço de um homem que nunca falou uma palavra sequer, nunca pensou o mal, nunca agiu de forma contrária à verdade, e foi para a cruz com zíper na boca, como o profeta Isaías disse, que como ovelha muda foi ao matadouro. E lá foi escarnecido, foi caçoado, riram de um rei onde não tinha um palácio. Porque perceba, Jesus nasce no meio dos animais, porque não havia lugar na hospedaria. E por isso os romanos caçoavam do nosso rei. Vamos colocar uma plaquinha, INRI, Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Vamos colocar uma coroa de espinhos, de quase 15 centímetros cada espinho, cravado na sua cabeça. Vamos colocar uma edumentalha, colocam uma capa, porém ele parece que está só de fralda. Isso é humilhante para a época, mas o Senhor não se importou. Tomou tanta chibatada que eu e você não aguentaríamos uma sequer. E o povo se alegrava e bebia e caçoava e judiava e martirizava. Ainda fez-o carregar uma cruz que não era dele, porque aquela furação era de Barrabás. Então, quando prendem um lado da mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o outro é totalmente deslocado, porque a furação não é daquele homem que seria crucificado naquela cruz. Esses pormenores têm que fazer eu e você pensarmos realmente na nossa vida como cristão. Se você parar um minuto sequer e lembrar disso, de tudo que foi falado, mas você lembrar disso, eu já fico satisfeito. Se o poder do Espírito Santo te falar agora, em nome de Jesus, que o que você está vivendo é só podridão, você precisa se consertar, porque se Jesus vier agora, para onde você vai? Justamente por isso, a necessidade de um novo começo. Senhor, muito obrigado, porque eu virei 24, estou em 25, mas quanto tempo mais o Senhor vai me dar? Eu já tenho 5.2, com a carinha de 60, eu sei, não tem problema. Mas até quando o Senhor vai me dar vida? Até quanto tempo o Senhor vai te dar de vida? E você está fazendo o que com a sua vida? Eu sou jovem,
Pastor, tenho 15, 16 anos. Tá. Você sabia que pode ser o seu último dia de vida? A gente não pensa nisso. A gente acha que a gente vai ser eterno. Mas a gente não vai. Por isso, vigia e ora. Vigiai e orai. A teologia reformada chama isso de depravação total, onde todos os aspectos da vida humana foram corrompidos na desobediência dos nossos primeiros pais em Gênesis 3, Adão e Eva. Tudo que está aqui você pode fazer, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal não faça nada, porque no dia que você fizer, você vai, morrer. O problema é que eles pensaram e deram ouvidos à serpente, o diabo em forma de um réptil lá, mas eu não morri, eu estou aqui. Essa é a grande sacada do diabo. Você pode fazer, está tudo certo, olha só, ninguém está olhando, o seu pastor não está aqui, o presbítero ABC também não está, a sua galera, aproveita. E é justamente nessa que infelizmente muitos têm caído, na conversa do inimigo. Mas o Senhor, Ele diz que quando nós nos arrependemos e entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, Ele nos faz nova criatura. Por quê? Porque estar em Cristo é estar livre, é ser livre. Porém, viver sem Cristo é viver aprisionado. Estar em Cristo é ser e estar feliz. Porém, viver sem Cristo é viver na solidão. Estar em Cristo é ser e viver em obediência. Porém, estar sem Cristo é viver em rebelião constante contra Ele. Estar em Cristo é termos esperança, uma esperança segura. Porém, viver sem Cristo é como você dirigir à noite, entrar num túnel e de repente as luzes do seu carro dar um pane total. Você fica totalmente perdido, sem direção. Você pode escolher estar e viver com Cristo, e viver e estar sem Cristo. A decisão é só sua. Eu gostaria de te direcionar como estou fazendo. Gostaria que você aceitasse a Cristo agora, mas eu não posso te obrigar. Isso é pessoal, isso é individual. Uma aplicação muito prática aqui é que eu e você devemos reconhecer que nenhum esforço humano pode ou vai fazer com que você tenha um novo começo em Cristo. Não. Porque se nós pensarmos assim e se nós agirmos assim, nós anulamos a obra da cruz. Você diz automaticamente o que Cristo fez não valeu nada. E aí você tem que rasgar a sua Bíblia. É dura essa palavra, pastor? É, mas é necessário. Porque de repente, somente dessa forma, vira a minha chave e eu acordo para a realidade do que eu sou e estou fazendo hoje em dia. Mas louvado seja Deus por todos aqueles que buscam o perdão e a redenção no Senhor Jesus, e a sua graça os alcança em Cristo Jesus. Amém? Segundo ponto. Além de termos essa necessidade, nós precisamos entender que só vai existir um novo começo em Cristo Jesus. O Evangelho de João, no capítulo 3, de 3 a 5, vai dizer assim: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E justamente esse nascer de novo implica numa questão, e Nicodemos vai dizer assim: como pode um homem nascer de novo sendo ele velho? Tem como eu e você voltar no ventre da nossa mãe? Eu não tenho mais mãe. Talvez você ainda tenha, mas se você tiver, você consegue retornar ao ventre materno? Lógico que não. E aí ele diz o seguinte: em verdade, Jesus responde, eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino dos céus ou de Deus. Então, para que eu e você possamos entrar nesta morada, nós precisamos renunciar às coisas deste mundo. Amém? Amém? Eu só vi 2 pessoas do lado de cá falando amém. Por isso que eu me assustei. Falei, gente do céu, será que eles estão comigo ou semigo, né? Onde vocês estão? Vocês estão aqui, né? Amém. Justamente por isso, a palavra do Senhor vai dizer, ou melhor, a teologia reformada vai dizer, que este novo nascimento é regeneração. É algo muito forte, porque isso é obra do Espírito Santo. Tem uma passagem na palavra que diz assim, um prepara a terra, um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus, do Espírito Santo. Nossa, pastor, o senhor fala muito em Espírito Santo, mas é a verdade, porque é Ele que está no nosso meio, o Consolador. Porque Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo são uma única pessoa. Mesmo Deus Pai e Deus Filho estando lá no céu, esperando o momento oportuno, Jesus esperando o momento oportuno do seu Pai falar, é agora, e Ele vai voltar pela segunda e última vez, nós temos aqui o poderoso Espírito Santo, que move a nossa vida, que abre os nossos ouvidos espirituais, o nosso entendimento espiritual. E fazendo isso, não é o pastor Marcelo, eu só sou um instrumento aqui para te orientar, na palavra do Senhor. Mas não só eu, tantos outros homens e mulheres do Senhor, também o fazem quando se dedicam diariamente à vida de oração e de leitura da palavra. Por isso, Deus na sua soberania, Ele transforma o coração petrificado, o coração de pedra. E justamente por transformar um homem pecador, nós precisamos entender, poxa, se Deus fez isso com ele ou com ela, pode fazer comigo. Então, permita Deus trabalhar na sua vida. É só isso que Ele quer. A sua permissão, porque Ele é tão honrado, Ele é tão bondoso e educado que Ele não sai arrebentando tudo e todos. Não, Ele bate. Você nem escutou. Eu dei 3 toques aqui. E nessa suavidade, ele pergunta, eis-me aqui. Você quer que eu faça morada no seu coração? Paulo tem uma sabedoria extrema, quando ele diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Porém, aquele que não está no Senhor, não é uma nova criatura. Não vai morar neste novo céu e na nova terra. E não será salvo. Estudamos isso hoje pela manhã, quando nós falamos a diferença entre justos e ímpios. Por isso, eu te desafio a não perder nenhum trabalho da igreja. Eu te desafio a, na medida do possível, você estar aqui conosco. Ou participar, escutando pelas lives. Eu escutei isso de um irmão. Pastor, eu não fui, mas eu liguei e ouvi. Estava fazendo as minhas coisas e escutei o senhor pregar. Amém. Coloca lá alto. Você não coloca as musiconas lá alto? Coloca lá a pregação do pastor lá. Justamente para que você cresça. Lógico que eu quero que você esteja aqui como nós temos tantas vidas aqui. Porém, nem sempre é possível. Então, o Senhor demonstra, através da sua morte redentora, o favor para nós. Um favor gratuito, de uma forma única. Então, o apóstolo Paulo está nos orientando que não adianta os nossos velhos hábitos, não adianta os nossos velhos pensamentos e não adianta os nossos velhos desejos. Porque se a nossa carne não morrer com o Senhor, nada vai mudar. Por isso eu falei semana passada e replico hoje. Eu desejo que você morra. Mas que você morra espiritualmente e você renasça em Cristo Jesus. Para isso, a decisão está com você. Quando eu passo a bola para você, é você que deve entender o que você vai fazer. Tipo aquela brincadeira da batata quente.
A batata está nas suas mãos. E ela vai arder a sua mão se você não tomar uma posição. Então tome uma posição. Paulo está descrevendo que a prática da vida cristã, ela deve ser diária. Eu não posso ser prático somente aos domingos, meus irmãos, ou somente às terças, ou às quintas, ou qualquer outro dia da semana. Não. A prática deve ser diária. Você, no meu modo de entender, deve tomar café todo dia, deve tomar seu banho todo dia, deve se alimentar todo dia, deve trabalhar todos os dias. Então, por que não fazer com a palavra do Senhor uma prática, um estilo de vida, justamente que nos difere dos de fora, sem apontar dedo para ninguém. Você está errado, você está errado, você está errado, você vai para o inferno, você... Não. Sem julgar, mas mostrar a direção e o caminho. Quando eu mostro a direção, quando eu aponto o caminho, eu falo, vamos comigo, eu vou te ajudar. Eu também não sei muito, mas quando dois se unem ou mais se unem, a gente vai mais longe. Agora, se você quiser ir sozinho, está tudo certo. Você vai demorar mais. Talvez você até chegue aonde você deseja. Mas quando você tem um grupo, quando você tem as mesmas pessoas pensando e olhando no mesmo lugar, você consegue avançar em Cristo Jesus. Uma aplicação para isso, para esse segundo ponto é, examine a sua vida. Fizemos isso na semana passada. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice, se você não tiver nada. Quando você examina a sua vida, você percebe o que você precisa mudar, o que você precisa modificar, mas não só para se encaixar numa comunidade de fé, não. Quando você abandona o velho, você abandona por integridade, por consciência e convicção de que Cristo é e sempre será na sua vida. Talvez não foi porque você não tinha conhecimento, mas a partir do momento que você o conheceu, você então se libertou para uma nova vida. Sabe qual é a diferença entre nós e o do mundo? É que nós podemos fazer todas as coisas, porém, nem tudo nos é lícito. Essa é a diferença. Se você chegar para um conhecido seu, para um amigo seu e falar, pare de beber, não consigo. Pare de fumar, não consigo. Pare de adulterar, não consigo. Aí com certeza esse seu amigo ou sua amiga vai te desafiar. Eu consigo. Porque antes eu fazia, hoje eu não faço mais. Porque antes eu errava, hoje eu não erro mais. Porque sou melhor do que você? De jeito nenhum. Mas eu conheci alguém que mudou toda a minha história. E em nome de Jesus, se este novo ano vai ser um novo ano para você, você precisa ter esse conhecimento. Que somente em Cristo nós conseguimos abandonar as velhas práticas. Porque sem Ele, meus irmãos, nem eu consigo estar aqui de pé. E eu só estou aqui pela graça e misericórdia do Senhor, que um dia realmente me alcançou. Assim como fez em Atos capítulo 9 com Saulo de Tarso. Eu também tive um encontro com o Senhor. E você, cada um dos irmãos aqui, aqueles que nos estão acompanhando, também tiveram um encontro com o Senhor. Em data, hora e lugar marcado. Então, louvado seja Deus por isso. E aqui nós vamos para o terceiro e último ponto. Um chamado à santidade em Cristo Jesus. Mesmo o apóstolo Paulo agora escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, de 22 a 24, ele vai dizer assim: quanto à antiga maneira de viver, ou quanto à velha natureza, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Alguém toma banho aqui de roupa? Engraçado isso, né? Para você tomar banho, você precisa despir-se. E eu tive um pastor que falava assim:
para você ver quem você é literalmente, quando você entrar no banheiro e estiver totalmente nu, olhe no espelho, porque você verá quem realmente você é, sem nada, totalmente desprovido. Você vai enxergar quem é o velho Marcelo, quem é o velho, coloque seu nome, ou a velha, coloque seu nome. Justamente por isso ele continua dizendo: despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A teologia reformada chama isso de santificação, porque não tem como não vivermos em santidade de vida. Isso é um processo contínuo na nossa vida, como verdadeiros homens e mulheres de Deus, verdadeiros cristãos, que nós, pelo menos, pensamos que somos. E justamente por isso, quem nos capacita é o Espírito Santo. E somente Ele vai poder fazer nos parecermos mais semelhantes ao Senhor Jesus. Então a busca pela santidade é um chamado fundamental para mim e para você. Isso faz parte da nossa vida cristã. Isso faz parte do nosso dia a dia. A palavra santidade muitas vezes nos remete a um conceito muito elevado. Aquele é santo, aquela é santa. Mas santo é separado. Santo é aquele que foi escolhido. Não quer dizer que eu sou melhor ou pior do que você. Não. Por isso a nossa vida deve ser uma busca constante por essa vida de intimidade. Porque quanto mais nós buscarmos, mais semelhantes ao Senhor seremos. Amém? É isso que funciona. Então, a santidade, ela tem um propósito de sermos separados ao sagrado. A perspectiva, ou melhor, na perspectiva cristã, esta santidade refere-se a tudo que nos leva para o inferno, separados daquilo que vai nos levar para o mal, daquilo que vai nos fazer vivermos totalmente fora do processo do Senhor. O apóstolo Paulo ainda em 1 Tessalonicenses 4:7 diz: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Este é um precioso alerta para mim e para você nesta noite. Esteja atento com os seus ouvidos espirituais, a sua parabólica ou o seu Starlink deve estar conectado com o autor e consumador da sua fé. Se você fizer isso, meu irmão e minha irmã, com certeza a sua vida será muito melhor do que é hoje. E para isso, você precisa entender o que a palavra está te dizendo. E assim, se alguém está em Cristo, não será, ou foi, não, mas é nova criatura. As coisas antigas, velhas, já passaram e eis que se fizeram novas. Por isso, a minha aplicação prática, ou para você também submeta-se diariamente à palavra do Senhor. Submeta-se a este livro sagrado, que de Gênesis a Apocalipse aponta para o Salvador, que é Cristo Jesus. E que eu e você possamos ter, nesta nova semana que se inicia hoje, uma semana abençoada. Repleta de desafios, é verdade. Repleta de adversidades, com certeza. Mas também, com muita convicção, o Senhor estará comigo e com você. Então, um novo começo nada mais é que um presente merecido, vindo dos altos céus, através do senhorio de Jesus Cristo. E que você possa ter um restante de noite abençoado e uma semana repleta de bênçãos, e que você possa exaltar e glorificar em todo momento e em todas as partes e áreas da sua vida o nome precioso de Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando
para a sua honra e para a sua glória. Eu quero chamar novamente aqui o presbítero Luiz, e enquanto ele vem, eu quero orar por você nesse instante, e logo após ele terminará a liturgia dele. Pai, em Cristo Jesus, nós somos gratos pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pelo Seu imenso amor, que um dia nos alcançou, através da morte de cruz do Teu Filho amado Jesus, e que nós possamos compreender que tudo que estamos vivenciando e ouvindo aqui é para o nosso crescimento, e que possamos, ó Deus, nos ajudar a alcançar muitos e muitos homens e mulheres, famílias, vidas, que talvez estejam se perdendo lá fora. Em Cristo Jesus. Amém. Amém.